Salve galera, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar de Wilson Fisk, também conhecido como Rei do Crime. Vamos começar na infância. Wilson Fisk foi criado em um lar abusivo e violento. Desde muito jovem, o jovem Wilson Fisk, a criança, né, o Wilson Fisk, foi criado em um lar conturbado, em que a única figura de carinho que ele tinha era a sua mãe. E o seu pai era um homem violento, né? Batia na sua mãe ali, enfim. Era um ar violento e abusivo. O Wilson Fisk era um jovem gordinho que também sofria bullying na escola e constantemente era ofendido e apanhava de seus colegas também. Então, a sua infância foi uma infância muito sofrida, o que levou o Wilson Fisk a desenvolver diversos traumas. Após a morte de sua mãe, já no estágio ali adulto, Wilson Fisk enfrentou fisicamente o seu pai e passou a frequentar a academia também para que aquela massa corpulenta que ele tinha se tornasse massa magra. Então, quando você vê aquele gigante corpulento do Wilson Fisk, representado pelo Vicente D'Onofrio, saiba, aquilo ali não é gordura, é massa magra, é músculo. Tá? Ele parece um ser obeso, mas ele não é. Ele fez academia, desenvolveu sua musculatura e é proeficiente em alguns estilos de luta, que também foi um dos recursos que ele teve para evitar de sofrer bullying na juventude. Né? Então, depois de perder sua mãe, que era sua figura ali, sua âncora, né? E tendo confrontado seu pai e não vendo muitos recursos, ele foi para a academia, treinou seu físico e se vingou dos valentões que faziam bullying com ele na infância e depois se associou ao crime local da cidade de Nova York. Fisk, então, trabalhou sobre a jurisdição de um homem conhecido apenas como Dom Fortunato, que é esse velhinho aqui. Infelizmente, a única imagem com a qualidade melhorzinha que eu encontrei dele foi essa aqui. Ele era um velho já com um olho ferido, né, usando sempre um tapa-olho, e ele comandava o crime de Nova York. Então, Wilson Fisk se tornou um de seus capangas de confiança, um de seus maiores brutamontes, um de seus executores, justamente pelo seu físico corpulento e extremamente forte. Wilson Fisk passou a ser um de seus homens de confiança, até que a ganância de Fisk falou mais alto e ele mesmo assassinou Dom Fortunato, assumindo assim o império que o Dom Fortunato deixou. Né? Foi o Wilson Fisk quem assassinou o antigo líder do crime de Nova York. Foi ele mesmo, com as próprias mãos, quem matou Dom Fortunato e também foi atrás da concorrência, que tinha outros, né, que tinham ali umas concorrências, mas o Dom Fortunato, que é esse cara aqui, quem eliminou foi o próprio Fisk. Após assassinar Dom Fortunato e assumir o comando, Wilson Fisk usou de duas formas muito simples para assumir o controle do crime organizado de Nova York: suborno, chantagem e força bruta. É simples. Ou ele chantageava, ou ele subornava, ou ele simplesmente ia lá e espancava, matava os seus rivais. Ou seja, aquela velha tática do Pablo Escobar, ou prata ou plomo, ou você aceitava o dinheiro do Wilson Fisk, ou ele ia lá e te matava. Você tinha duas opções. Ou você aceitava suborno, ou era chantageado, ou acabava morto. E com isso, Wilson Fisk assumiu a alcunha com que todos conhecemos, o rei do crime, ascendendo ao posto de rei do crime da cidade de Nova York e controlando grande parte de todos os comércios ilegais da cidade. Para consolidar ainda mais o seu império, que já estava grande nessa época, porque ele já tinha massacrado a maioria de seus rivais, ele ainda fez um acordo comercial com a Hydra, uma organização criminosa muito conhecida do universo Marvel. E é uma organização criminosa muito poderosa, né, que tem o MODOK, o Caveira Vermelho, o Barão Zemo e outros tantos nomes. Então ele fez acordos comerciais com a Hydra e com qualquer outro traficante de drogas e armas que ele pudesse, a ponto de ter todos os subalternos que pudessem subjugados e aqueles que ele não pudesse, como por exemplo a Hydra, que ele não poderia subjugar a organização Hydra porque era muito grande, ele tinha acordos comerciais com ela. Então aqueles que ele não conseguia subjugar, ele fechava um acordo. E assim ele tinha o controle total da cidade de Nova York no submundo. O Fisk sempre foi um homem ambicioso e muito inteligente, quase uma versão do Lex Luthor dentro do universo Marvel. Então, após consolidar o seu mercado negro,
né, tendo acordos e tendo matado os concorrentes e tudo mais, o que ele fez? Começou a legitimar alguns negócios para fazer lavagem de dinheiro. Então, o Wilson Fisk tinha obras de arte que ele comprava a preços exorbitantes para lavagem de dinheiro, ele tinha empresas legalizadas, ele tinha algumas coisas legalizadas para ajudar na lavagem de dinheiro. Só que ele cometia muitos crimes, né? Quem faz isso tudo, quem assassina, quem faz isso tudo, acabou chamando a atenção de alguns heróis. O primeiro grande herói que ele enfrentou ali na estreia dos quadrinhos foi o Homem-Aranha. Chamou a atenção do Homem-Aranha, o Peter Parker, e se tornou um de seus principais rivais, né? Seus principais antagonistas ali. O Wilson Fisk não fez sua estreia como antagonista do Daredevil, do Demolidor, e sim como do Homem-Aranha. As primeiras aparições do Wilson Fisk como rei do crime, né, já consolidado com esse nome, foram nas páginas de Spider-Man, né, como vilão do Homem-Aranha, e não como vilão do Demolidor, como a maioria pensa. O Homem-Aranha enfrentou o Wilson Fisk em diversas ocasiões, chegando a prendê-lo e derrotá-lo. Depois de ser derrotado pelo Homem-Aranha algumas vezes, ele mudou as suas bases de operação para Hell's Kitchen, onde começou a reconstruir o império criminoso que já tinha o renome no submundo do crime. E ali também ele conheceu alguém muito importante para ele, que seria a Vanessa. No início, quando a conheceu, Wilson Fisk fez o possível para esconder a sua natureza brutal e violenta. Mas quando a Vanessa descobriu que Wilson Fisk era o rei do crime e conheceu as facetas violentas e brutais do Fisk, ela não fugiu dele. Ela aceitou aquela faceta violenta dele, né? E começou a ser o único resquício de humanidade que ficou no Wilson Fisk, porque ela se casou com ele, sabendo que ele era o rei do crime e conhecendo os seus atos criminosos e suas tendências violentas. Embora muito violento, e sim, extremamente inteligente e inescrupuloso, perdão, Wilson Fisk sempre protege a Vanessa, porque ela é o seu único resquício de humanidade. Com a morte da sua mãe e tendo ele mesmo que ter que sair no braço com seu pai porque ele era um cara violento também abusivo, Wilson Fisk teve seu único consolo com a Vanessa Fisk, que foi a sua esposa, né? Com quem ele se casou. E mesmo ela conhecendo todas as facetas criminosas e violentas e brutais e sádicas e tudo que ele fez e faz de ruim, ela permanece com ele, porque para ela, ele é um excelente marido. Ele é o cara que faz de tudo para vê-la feliz. Então essa é a única faceta humana que a gente vê do Wilson Fisk. E talvez com a Echo, mas aí já é outro caso. Logo ele tenha mudado as suas bases de operações para Hell's Kitchen, ele chamou a atenção do Daredevil, o Demolidor. Então o Demolidor ficou sendo um dos mais conhecidos antagonistas, né, os heróis que antagonizaram as melhores e maiores lutas com o nosso amigo Wilson Fisk. Né, ele ficou reconhecido como um vilão do Demolidor, mas ele começou nas páginas do Homem-Aranha. Inclusive, ele não enfrentou só o Homem-Aranha ou só o Demolidor. Ele também já teve um tete a tete com o Punisher, o Justiceiro. A rivalidade dos dois foi tão grande que eles acabaram se autoconhecendo. O Wilson Fisk descobriu quem o Demolidor era e começou a atrapalhar a vida do Matthew Murdock. Ele também já foi atrás da própria Tia May lá contra o Peter Parker. Inclusive, isso não saiu muito bem. O Justiceiro também foi outro herói que ficou sabendo das operações do Wilson Fisk e foi atrás do próprio. Inclusive, isso apareceu na série do Demolidor lá na Netflix. E vocês podem ver mais detalhes lá. Então, ele diversas vezes enfrentou vários heróis. E quando ele percebeu que nenhum deles ia parar, ele decidiu ter seu controle de uma outra forma, já que ele é viciado em controle e poder, né, que ele tem ambição disso. Ele decidiu se candidatar a prefeito da cidade de Hell's Kitchen, que é a cidade onde o Demolidor, né, o Matt Murdock, reside ali. Ele chegou a ganhar essa eleição, tá? Ele foi eleito prefeito de Hell's Kitchen e tinha uma pauta de campanha que ele era insistente em manter. A pauta contra os vigilantes, contra o Justiceiro, contra o Demolidor, contra o Tigre Branco,
contra qualquer vigilante que aparecesse. Isso porque ele considerava que a força policial era mais do que suficiente para manter a ordem e que a ordem pública e as leis vigentes deveriam prevalecer. Eu sei, é uma coisa muito bonita, muito racional de falar que vigilantes não deveriam existir, tudo bem, é uma coisa muito racional, mas tem um quê por trás disso aí? O Wilson Fisk tinha um pezinho na ilegalidade, então, como ele controlava o submundo como rei do crime, ele fez a criminalidade diminuir ao longo da sua campanha e durante o início de seu mandato, para que as pessoas pensassem que sua pauta de campanha estava dando certo e que não era necessário mesmo os vigilantes. E de fato, ele começou a caçar os vigilantes. Só que por baixo dos panos, ele queria que os vigilantes não existissem para que ele pudesse subornar os policiais e controlar quais operações seriam atacadas e quais não seriam, quais operações seriam ignoradas, né, quais operações criminosas seriam ignoradas pelas forças policiais e quais operações ilegais seriam perseguidas, consolidando assim ainda mais poder para ele, coisa que o Demolidor não deixou fácil e não deixou barato. Você pode me dizer, tá, mas ele se envolve com meta-humanos, ele se envolve com todo tipo de pessoa, ele deve ter superpoderes. Não, ele não tem. Ele é um humano inteligente, ambicioso, inescrupuloso, que treinou a academia e que tem artes marciais, e que com isso tem uma incrível resistência. Graças a seu corpo corpulento, que não é gordura, de novo, vou repetir isso aqui para ficar bem claro, não é gordo. O Wilson Fisk não é mais gordo, ele foi gordo na infância. Eu tinha uma tendência à obesidade, mas ele tinha uma enorme facilidade para acumular massa magra, então ele treinou em artes marciais e na academia, se tornando um homem corpulento, porém, todavia, em massa magra, o que torna ele com os músculos altamente densos e resistentes, fazendo com que ele sobreviva a projéteis de calibre 12, espingarda mesmo, a queima-roupa. Fora que ele treinou artes marciais, então ele tem ali um conhecimento técnico de artes marciais e luta. E ele usa sua força e conhecimento e algum nível de resistência, né? Porque ele sobreviveu a um tiro de calibre 12. A gente sabe da potência de um tipo de revólver desse. E não é classificado como meta-humano ou mutante, nada disso. Ele é um humano que treinou. Então, assim, graças à sua densidade muscular, que é propensa, né, devido ao seu treinamento, e a sua habilidade em artes marciais, como você pode ver na imagem, ele está dando uma coça em ninjas. Então, assim, ele tem algum treinamento, e sua incrível força brutal, ele consegue sim impor respeito numa luta. Inclusive, eu quero deixar aqui uma ressalva, uma salva de palmas excelente para o Vincent D'Onofrio, que é o ator que faz o Wilson Fisk, que é excelente. Eu nunca vi um Wilson Fisk tão fiel e tão legal assim. Ficou extremamente foda. Então, vou deixar uma ressalva aqui dos parabéns ao Vincent D'Onofrio, que é o ator que faz o Wilson Fisk, porque está muito fiel, muito legal. Voltando ao ponto, Wilson Fisk é um cara treinado em artes marciais, com alguma resistência e alguma força, o que torna ele essencialmente perigoso. Não é isso só. É a sua inteligência, a sua riqueza, porque dá a ele, né, meios para fazê-lo, e a sua sagacidade em envolver tanto o meio do crime quanto o meio legal. Porque quando ele ganhou a eleição para prefeito, ele não criou essa lei anti-mascarado porque ele era um cara bonzinho que queria que o sistema funcionasse. Ele queria manipular o sistema. Então, assim, o Wilson Fisk é perigoso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.